Falando de negócios, chegando e aterrissando em Cabo Frio. Já tem um tempão que eu tô querendo entrevistar essa moça, só que ela é muito ocupada, vive viajando, tá na Europa, tá na África, tá levando um monte de gente pra lugar bacana, mas ela conseguiu um espaço na agenda dela e hoje a gente vai falar com Do Carmo, ou Maria do Carmo. Falando sobre viagem, sobre vida, e você que quer saber mais sobre viajar, aquele tipo que precisa para antes de viajar, com segurança, fica até o final, que vem coisa muito, muito, muito boa. Maria do Carmo Viagens. Do Carmo Viagens. Toda essa trajetória não deve ter sido fácil. Não. Como que surgiu Maria do Carmo no setor de viagens e o que te levou a não fazer outra carreira e seguir nessa linha? Viajar é muito bom, mas assim, eu não sei se tá na direção de uma agência de viagens é tão bom assim, né? É porque bem diferente. Você cuida do sonho dos outros e quando você fala em sonho é bastante delicado. Quando fala em sonho tem que ser sonho mesmo, não pode virar pesadelo. Tem que ser sonho. Essa é tem boa. Que ser sonho. Não pode virar pesadelo. Não pode. A gente está pouco tempo com o Do Carmo, né? Porque no início era Carmen Barreto, turismo, e a gente deu a identidade do meu nome, né? A gente precisou mudar logo por causa... A gente antes começou por rodoviário, então a gente tem aéreo, tem cruzeiro, então tinha que mudar tudo e tinha que incluir viagens, não só ficar... Que antes era Carmen Barreto Turismo, então a gente tinha que colocar viagens... uma lei e a gente teria que colocar. E como tinha que mudar tudo, acabei colocando o meu nome, né? E aí ficou Do Carmo Viagens e Turismo e foi muito bem aprovado, né? O pessoal gostou muito, eu também gostei. A logo ficou linda, ficou muito bonita. E o trabalhar com turismo, eu sou formada, eu sou turismóloga, né? Eu me formei na Rural 2016. Opa! Formou bem. 2016, na Rural. E eu comecei no segundo semestre, no 2016.2, né? E estava desempregada. Esse ano de 2016, estava literalmente desempregada. Já passei por várias coisas, secretária de consultório odontológico, escritório de consultoria, por várias coisas, nunca nem até então nada de viagens, né? Gostar de viajar sim, mas não pensava em trabalhar com isso. E aí eu comecei a fazer a faculdade e a parte do turismo, ela me encantava muito, né? Eu comentava com o meu coordenador que eu estava muito encantada, fascinada com tudo do turismo, né? E aí surgiu uma oportunidade de começar a fazer uma coisa. E comecei a fazer uns bate-volta, umas coisinhas ali, e fui gostando. Não foi fácil, né? Como eu acho que nada na vida da gente, às vezes é fácil, o início para você começar sem dinheiro não é fácil, né? Mas comecei a fazer uns bate-volta para as pessoas me conhecerem, né? Entregava panfletinho, não tinha dinheiro para fazer flyer, era mãozinha, faz xerox, corta. Bem raiz mesmo, bem artesanal. Bem, saí no centro para entregar panfleto. Tem muita gente que me conhece de entregar panfleto nas lojas, ia para São Pedro, dentro dos condomínios. Eu e meu filho às vezes me ajudava quando ele estava em casa. E aí a gente foi ficando conhecida, conquistando, né? E aí eu fui fazer o curso de guia. Em 2018, a gente finalizou, comecei em 2017, que foi um ano de curso, fiz um curso no Senac. Então, além de turismóloga, eu sou guia de turismo regional, nacional, América do Sul. E fomos seguindo, né? Devagarzinho, até todo mundo conhecer o trabalho, tem os tropeços, porque é uma engrenagem. Não é só sou eu, é hotel, é transporte, é uma engrenagem, ali tudo tem que funcionar. E às vezes não funcionava. Então, sempre dava algum BO e a gente foi ajustando até a gente chegar aí onde a gente está. Caramba, essa eu não calculava não. Chegou a entregar flyer, que bacana. Agora,
assim, é muito comum você ter uma trajetória corrida, sofrida e até chegar, né? Como diria a Odisseia de Ulisses, não dá para simplesmente falar, estalar o dedo e acontecer. Não dá. Uma coisa que a gente percebe no mundo das viagens, né, que houve uma mudança muito brusca e agressiva com o advento da internet. Muito. E aí perdeu aquela coisa de a pessoa ter aquela assessoria e ir no seguro. E aí também muitas outras coisas vieram a acontecer ruins, porque a pessoa acreditava que ela sabia o suficiente, que podia ir lá, ela comprar, pronto, acabou. Porque toda a facilidade ela vem com uma carga muito grande de responsabilidade. Com certeza. Assim como hoje você pode se formar em Harvard, morando no Brasil, se você for disciplinado, você vai conseguir se formar. Mas se você achar que é simplesmente você precisa de algo presencial, porque acaba te exigindo a cumprir uma carga horária e estar. Para as agências de viagens, se percebeu, a gente viu algumas agências fechando e tal. Como foi para você esse impacto a princípio? Você conseguiu se adaptar, inovar? Porque assim, antes, pelo que eu sei, você trabalhava praticamente aqui sozinha e você tá com negócio físico, tá com funcionários. Então isso de repente não te impactou tanto, mas qual foi a virada de chave que a internet acabou não engolindo esse serviço que você presta de consultoria e venda mais seguro para o cliente que quer viajar e não quer ter nenhum problema? Então, para começar falando sobre esse negócio da internet, realmente impactou muito. Só que, junto com essa informação, vem os golpes. Se você vê uma viagem que ela é muito barata, a gente tem aí, né, empresas que deram vários golpes, que fecharam e muita gente ficou no prejuízo. Todo mundo sabe disso. Então, assim, viagem é como se fosse ou um carro ou um celular que você vai comprar. Você sabe quanto que é esse celular seu? É R$6.000. Se uma pessoa quer te vender por 3, tem algum problema. Não tá certo aí. Não tá certo. Você pode achar até 5.500, até uns 5.700, mas quando é uma coisa muito absurda, tem algum problema. Só que as pessoas, elas são tão iludidas, né? Porque viagem, realmente, porque a gente falou, é sonho. Então a pessoa vê lá na internet, pô, X de quanto, não sei o que, eu vou fazer, e sai fazendo. Sai fazendo aquele monte de viagem. E quando vê, vai a primeira ok, porque sempre assim, a primeira ok, a segunda ok e depois acabou. Porque tudo tem um custo. E quando uma pessoa chega a ver uma coisa, ou ela fica desassessorada, a gente tem relatos e até vivências disso. Tipo, cruzeiro. Tem muita gente, eu vou comprar no site, eu vou comprar na internet, ela vai lá e ela compra. Ela só comprou. Ela não tem informação nenhuma. E não pensa, gente, que vai te dar essa informação. Qual é a melhor hora para chegar no cruzeiro? Ela vai te dar a hora do check-in. E tem um monte de nuances que a pessoa não sabe. E que a agência sabe que ela pode te assessorar. Europa, eu vou porque eu vou comprar com milhas e não sei o quê. Dá BO no voo. A pessoa não consegue recuperar aquela passagem. Então, é um monte de coisas. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que já passaram por isso. Eu vou comprar uma viagem. Exemplo, rodoviária que a gente faz aqui, que tem muito na região. A do Carmo vende por X. Eu vou com o fulano que é por menos. Ok. Menos o quê? Menos tudo. É menos atenção, menos ônibus, menos tudo. Porque as coisas, ela tem um valor, tem custo. Que quando você chega ali, uma pessoa que trabalha com viagens, ela sabe o custo de um ônibus, de um trajeto, sabe todos esses custos que tem, entendeu? Que uma empresa de ônibus tem. Com diesel, com motorista, com pedágio, com tudo. Então, assim, pode ter uma diferença pouquinho? Pode. Mas como tem muito, tem algum problema. Alguém vai ficar no prejuízo. Porque não tem, a conta não bate, a conta não fecha. Então, assim, a gente procura trabalhar essas coisas. Já passamos muito sufoco por causa disso, já perdemos muitos clientes por causa disso, mas aí depois a pessoa vem e fala, poxa, eu fui com fulano, ônibus ruim, hotel ruim, não dá atenção, não tem tudo, enfim. Então, quando você vai de fato fazer uma coisa e você quer sustentar aquilo, e você passar por isso tudo, que além de internet, além de todas essas coisas, você ainda teve a pandemia. É verdade. Teve a pandemia, que nós fomos o primeiro a parar e o último a começar.
Então, tipo assim, a gente sobreviveu à pandemia, graças a Deus, e estamos aí. Só que, sim, sendo muito clara com tudo que a gente faz, né? E eu, quando comecei, eu atendia na minha casa, né? Até o ano passado eu atendia na minha casa. Essa loja aqui, agora em maio, ela fez 1 ano. E há 2 anos atrás, a Janaína entrou como guia para me auxiliar, porque antes, tipo, a gente está falando, eu vou fazer mais de 10 anos trabalhando. Há 2 anos ela entrou, então, tipo assim, há 8 anos eu fiquei trabalhando sozinha, fazendo tudo. Atendendo, vendendo, divulgando, fazendo arte, indo pra rua, fazendo tudo. Era eu que fazia tudo. Então chega uma hora que não dá. Você não aguenta, né? O seu físico, a sua mente, ela não aguenta. Então a Janaína veio para somar, ela tá aí 2 anos com a gente. E as coisas vão conhecendo. E quando você trabalha correto, aquele comentário de boca, né? Aquilo vai crescendo. A gente mora numa região pequena, né? As coisas vão rápido, né? O rastilho vai rápido. E aí eu senti a necessidade de ter uma pessoa a mais comigo. Porque eu mesma estava com deficiência de coisas. Tipo, eu estou viajando e na viagem eu estou trabalhando. Eu saía com um grupo e eu que respondia WhatsApp, reserva e tudo. Então, eu presa, né? Era tudo. Eu sou contabilidade, eu sou carteira, eu sou crescido. Exatamente. E aí foi onde começou a ter os problemas. Porque às vezes as pessoas falavam comigo e eu esquecia. Sabe, já aconteceu de ter coisas ruins, assim, de ter clientes que eu gosto, cliente top, e que eu esqueci de colocar numa lista de viagem. E quando chegou perto, eu não tinha lugar no ônibus para colocar. Você faz o quê? Mas isso é você trabalhar sozinho, você não dá conta de tudo. Então, independente do sufoco ou não, você tem que ter. Eu estava precisando de uma outra pessoa. Entendeu? Para cuidar só da reserva, que hoje é a Maiara. Reserva é só com ela. Eu tô viajando, Janaína tá lá viajando, o pessoal pergunta, já entra em contato com Maiara. Eu tô viajando, entra em contato com Maiara. Porque antes eu estava na viagem com o grupo e estava trabalhando no WhatsApp. Às vezes eu não dava conta, porque tem roteiro, o dia inteiro roteiro, mesmo eu estando com outro guia. Porque quando eu vou para um outro estado, eu estou com outro guia. Com guia local, né? Guia local. Né? Eu sou guia nacional, mas eu vou saber de tudo. Do Espírito Santo, de Minas, de São Paulo. Não vou dar essa conta. É bom ter alguém do lugar. Então tem que ter alguém do lugar. Então a gente sempre contrata guia local. Mas você tem que estar ali junto, acompanhando, vendo, né? Dando atenção, servindo uma água, blá, blá, blá. E o WhatsApp ali, né? Chega a mensagem, reserva de... E às vezes já aconteceu, não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Deu passar em branco e esquecer mesmo. Porque aí quando você chega de viagem, é zilhões de coisas para fazer, foto para postar, história para postar, porque a gente fica refém, tá? Sim. É bacana quando você fala isso assim, ó, a dinâmica, o que faz, o que não faz, tal. E eu tava vendo também o volume que você tem de conteúdo que você acaba gerando. Não sei se deve ser provavelmente por conta da demanda que você tem alta e da oferta que você tem muita coisa. Eu tive o prazer de ter acesso a algumas coisas que você tem, né, para lançar e já lançado. É muita coisa e tem que gerar bastante conteúdo. E assim, eu imagino, gerar conteúdo, atender, verificar, negociar. Aí, desde esse momento que você ampliou, né, não está mais só. Está com com um time. Isso você antes estava sozinho, não tinha esse custo. Tem um custo de aluguel. Luva, tudo que implica, né? Depósito, tudo isso. Mais funcionário, mais encargo, mais contador para cuidar disso, mais financeiro. É tudo mais. E você teve que se adaptar um montão para poder fazer isso vir tá funcionando como vem funcionando agora. O que você achou de mais difícil nesse novo processo, né? Que vai há mais de 1 ano agora, e o que você pode deixar de conselhos para quem está nessa fase agora, querendo, te vendo lá do outro lado do mundo e dizendo, não, ela é fácil para ela. É fácil, pô, é fácil. Bom, primeira coisa, vontade. E se tiver com medo, ir com medo assim mesmo. Vai assim mesmo? Vai, tô com medo, vou com medo assim mesmo. É porque eu acho que é um risco, né? Tipo assim,
tem coisas que eu quero fazer, aí você olha pro financeiro e aí, cara, mas tem que fazer. E aí a gente vê o que dá lá na frente, porque tem coisa que tem que arriscar. Se você for esperar o momento exato, o valor exato, a disponibilidade exata, às vezes você nem consiga. Como eu tô te falando, quando eu comecei eu não tinha nenhum realzinho. Então, foi o que eu fui ganhando, eu fui investindo. O que eu fui ganhando, eu fui investindo. O que eu fui ganhando, eu fui investindo. Em relação aos funcionários, a gente aqui, eu não tenho funcionário. A gente tem uma equipe. A gente é uma equipe, eu falo com as meninas, a gente é uma equipe. A gente vai ganhar junto. Nunca vai ser só a agência que vai ganhar. Nós vamos ganhar junto. Porque eu acho que isso que é uma forma de sustentar tudo isso e da pessoa se interessar e se dedicar. Porque quando você vê que é bom para mim, para você também vai querer, vai fazer. Uhum. Você vai querer. Né? Então, vamos vender. Como é que é a comissão? É só da agência? Não. A comissão é nossa, se divide como se tem que dividir, porque se a pessoa trabalha, ela também tem que ganhar. Mas antes de ser empresária, eu sou a do Carmo. E como eu já passei por todas essas etapas que foram bem puxadas, eu não quero que uma pessoa... Cara, qual é o seu salário? É X para você fazer isso tudo aqui e ela só vê a agência crescendo e ela ficar estagnada naquilo ali. Não existe. Ela tem que caminhar junto para ela querer fazer mais, se dedicar mais. Igual as meninas, o horário nosso aqui é 9 horas da manhã. Eu vejo que em casa mesmo elas conseguem, já ficam colocando stories antes de chegar aqui. Porque não tem essa de, sabe, aquela parada engessada de patrão e funcionário, patrão e cliente. A gente resolve as coisas aqui da melhor maneira possível. É diferente da guia, porque a guia ela tem a diária, né? Não tem um vínculo profissional tão igual as meninas aqui, né? Ela tem as dias da viagem, ela recebe a diária dela, ok. É diferente. E então, assim, é tudo muito complicado para você administrar mesmo, porque você tem hora que vem um turbilhão de coisas, cara, tô perdida, vou fazer o quê? Vou começar por onde? Preciso respirar, sabe? Essas coisas assim. Mas, para mim, é vontade. É vontade. E, tipo assim, ainda tem uma outra coisa. Eu vivo disso aqui. Isso aqui não é um hobby para mim. Eu não sou igual um pessoal quando chega essa época, igual uma Barra Unifest, igual quando tem Bienal, monta um ônibus e vai levar o pessoal e acabou. Eu vivo disso aqui. Então, isso tem que funcionar. Todos os dias. Todos os dias. Essa aqui, a agência é a minha única fonte de renda. Então, ela precisa funcionar. E eu tenho que estar aqui. Entendeu? Mesmo tendo pessoal, eu administro, vejo, eu tô de olho em tudo. Entendeu? Para ver se tá tudo ok, manter aquele padrão, né? É difícil, foi muito difícil achar uma pessoa que fosse atender o público do jeito que eu atendo. Do jeito, claro que é diferente, que cada pessoa é uma pessoa. Mas, tipo assim, que tem um padrão de comprometimento, de responsabilidade, de tratar bem, de dar atenção, entendeu? E eu, graças a Deus, eu consegui uma pessoa assim, né? A gente não sabe quanto tempo que vai estar junto, que a gente... Isso aí depende, porque a vida das pessoas, elas mudam o tempo todo. Verdade. Mas a gente tem aí, tá para fazer já deixar umas pessoas de... se tiver algum problema, aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu alguma coisa com outra pessoa, Carmen, quem que vai? A gente tem essa pessoa. Então, você tem que estar tudo organizado, entendeu? Carmen, tem uma viagem, o ônibus não tá cheio. A viagem não vai? Ela vai. Ela vai. Ela vai no ônibus, a gente não entope ninguém em micro-ônibus, em van para ir, porque não conseguiu. Você anunciou uma coisa, você tem que vender. Tem que entregar, né? Tá escrito ali? O que tá escrito? O que tá incluso? É ônibus, então é ônibus. E a gente toca o barco, pede para melhorar, para não acontecer mais, a Papai do Céu, a gente pede uma iluminação, tem os altos e baixos. Né? A gente está aí, esse problema da guerra afetou muito a gente. Olha. Muito, muito. Por conta dos ônibus, por causa de diesel, por conta de aéreo, enfim.
Então, o turismo, ele oscila muito, muito mesmo. Tem hora que, tipo assim, tem que gostar muito. Eu nunca imaginei que tão longe, né, uma guerra impactasse no negócio tão diretamente, né? Às vezes a gente calcula outros setores, né, serem atingidos, mas não o setor de turismo. De uma década que você está trabalhando, o que você tirou de melhor, assim, que o que você pode proporcionar para a sua vida e o que você indica principalmente para aquela pessoa que pensa em viajar? Porque o que acontece? Na hora de vender, vai vender o que é bom, o seu é o melhor sempre. Mas na hora de entregar, a gente tem um grande problema com isso, que é na hora de entregar, né? Durante muito tempo, eu entendi que isso era algo que tinha que ser trivial, tinha que ser o melhor. Porque, cara, às vezes você depende de outras pessoas e nem tudo é na velocidade que você quer. Mas você, como marca, ninguém quer saber. Todo mundo só quer saber que é você, independente se você teve alguém, um auxílio, algo assim. O que você traz de melhor ensinamento e que deve se evitar nessa uma década aí, e algo aí que você já está no setor atuando? Você trouxe uma informação muito boa. Pandemia, óbvio, impactou muito, e eu acredito que foram quase 3 anos aí para vocês se recuperarem. Essas questões implicam, tipo, guerra, algo assim sanitário nesse nível, ou até questões políticas, algo assim, impacta no negócio de viagens? Muito. A pandemia, o turismo estava bombando. Eu ia para um lado, outro ia para o outro com bate-volta, que eu não dava conta para fazer as duas coisas. Mas estava bombando muito. E aí veio a pandemia, né? Parou, e até você assimilar, como assim, né? E, cara, o que vai acontecer? A pessoa paga aluguel, as despesas não pararam e o dinheiro não entra. Porque não entra, só entra daqui. Não tem aposentadoria, não tem pensão, não tem nada, é só daqui. Eu falei, caramba. E eu tenho uma clientela muito boa, né? Muito boa. O meu público, ele é idoso, 60 a mais. E tem pessoas que estão comigo desde que eu comecei, né? Bacana. Desde que eu comecei. É claro que a gente não agrada todo mundo, né? Mas enfim. Mas é difícil. Se a gente agradar 95%, 5%, né? Tem alguma coisa errada. E tudo bem. E tipo assim, foi um período para você se reerguer, e depois você teve que contar com a compreensão de todo mundo, né? Porque, tipo assim, nessa época eu só trabalhava com rodoviário, graças a Deus. Porque, tipo assim, as agências também de ônibus não funcionaram, então você não tinha o que pagar, os hotéis estavam fechados, você não tinha o que pagar, só que tinha na sua conta um monte de dinheiro das viagens que já estavam programadas. Eita! Né? Estava programado, estava tudo ali. A minha sorte, né, assim, na época, que eu me lembro, só 2 pessoas que pediram o dinheiro de volta. Evolução. O restante não é que deixou para quando voltasse. Crédito para quando... uma outra viagem, enfim. Né? Eu consegui entregar todas as viagens que tiveram que ser canceladas, com prejuízo ou não, porque aí depois teve mudança de combustível, mudança de hotel, enfim, aquele caos todo. Mas passou. A guerra, o que acontece? O diesel, ele subiu muito, porque estava tendo aquele problema lá, né, do estreito, né? E assim, as viagens longas, esse ano eu cancelei 3. Beto Carreiro, Foz e Gramado. Carmen, mas você faz esses lugares longe de ônibus? Cara, tem um monte de gente que gosta. Tem um monte de gente que tem medo de avião. E quando eles vão para esses outros lugares específicos, Foz do Iguaçu e Gramado, eles querem trazer um monte de coisa. Traz como de avião? Não tem. Pô, bem pensado, é verdade. Não traz, só de ônibus, entendeu? Mas aí a gente não faz só essa de fazer essa compra, né? A gente faz o turismo em si, tem o roteiro, tem tudo bonitinho. E aí o que acontece? Como que fica esse valor? Como que a empresa que já deu um valor e que agora está aumentando, vai segurar aquele valor? Não dá. E o aéreo disparou por causa do petróleo.
Agora que eles estão lá fazendo uma negociação para ver se dá uma amenizada, né? E você começa a trabalhar com cruzeiro, você começa a trabalhar com aéreo, porque os seus clientes fazem isso com outras, os meus clientes fazem isso com outras agências. Então, se eu tenho um cliente que ele gosta de cruzeiro, por que eu não vou vender para ele? Se eu tenho um cliente que ele gosta de fazer Europa, circuito, mas por que eu não vou vender para ele? Eu vou estar perdendo ele para uma outra agência? Não, ele vai fazer tudo comigo. E aí eu fui começando, e a gente está aí, a gente tem várias empresas parceiras boas, né? A gente escolheu muito isso, porque a gente sabe que assim como guias, como agências, tem muita gente que tem aquele negócio do mais barato, daqui a pouco some tudo. A gente tem pessoas conhecidas que já levaram vários golpes por isso, de agência mesmo, de ser parceira de uma outra agência que não segura a onda e dá um BO e acabou. E aí eu não posso me aliar a qualquer operadora, a qualquer consolidadora. Eu tenho que operar junto com quem entrega. Claro. Entendeu? A gente vai entregar, porque você tem que entregar. Se você vender uma coisa para o cliente, o que está no roteiro, você tem que entregar. E é aonde você começa a perder a credibilidade. Porque você tem que ter a credibilidade, você tem que ter a confiança, você tem que ser sincero. Aconteceu isso, mostrar porque sim, porque não, e ir embora. Se parar para pensar hoje, dados e é comprovado, as pessoas estão mais conectadas do que ativas. A minha ideia é mostrar que a pessoa fica calculando o tempo, mas ela está perdendo tempo às vezes conectada na internet e ela poderia estar viajando. Exatamente. Só que tem, assim, o que acontece com a viagem rodoviária? Eu viajar de ônibus, não, é muito longo, é muito distante, é muito cansativo. Depende do ônibus. Hoje nós temos ônibus super confortáveis. A gente trabalha com 3 tipos de ônibus. Quando é esses passeios mais próximos, é o ônibus normal, executivo. Agora, quando vai uma viagem até 8 horas, 10 horas de viagem, é o LD semileito. E quando são as maiores, a gente trabalha com um DD leito total, não é leito cama, é leito total, reclinando quase 90%. E ele é muito top, ele é muito confortável, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não conhece e aí ela não tem noção, tá? Do que ela vai estar ali fazendo. E uma outra coisa, as pessoas querem conhecer pessoas. Conversar, bater papo. É muita gente que mora sozinha. E aí, através dessas viagens de ônibus, elas fazem amizade. Enfim, isso nunca vai acontecer no aéreo. Nunca. A não ser que esteja o mesmo grupo, mas mesmo assim, elas sentem aleatória que nunca dá para você colocar ali, né, num espaço. O grupo, eu vou fazer um aéreo, o meu grupo vai ficar nesse espaço. Eu não consigo fazer isso. Né, por causa das poltronas, e agora são pagas, e então a gente sempre deixa e resolve lá. Tanto que essa pro Egito nós sentamos tudo aleatório. No ônibus não, tá todo mundo ali, a gente organiza e bababá. E é aquela coisa mais aconchegante, né? Mais humano, né? Falar em humano, a gente faz aqui um atendimento muito humanizado. Das pessoas quando viajam, a gente faz check-in, quer saber se chegou, se tá tudo bem, bababá. Ainda tem essas outras coisas todas. Ah, claro, é óbvio, né? Você viaja, uma viagem mais longa, vocês têm todo esse cuidado de colocar num veículo que seja confortável. Esse tempo que vai chegar a ser de viagem não é tão... não se sente, digamos, né? Sim. Seria... E como você falou que você tem um público mais assim, mais de 60 a mais... provavelmente esse pessoal, se não fosse confortável, estaria uma chuva de reclamação. Não estaria, nem estaria comigo mais. E uma das coisas que eu percebi também, você é a empresa mais bem avaliada no Google aqui da região. Gente, mas a gente trabalha pra caramba pra isso, tá? Mas não é fácil isso. Não é. Hoje eu trabalho, o meu foco é trabalhar com pessoas, posicionar a marca, e a primeira coisa que eu vou é bater no Google. Porque as pessoas vão lá e deixam. Para uma pessoa ir até lá para te avaliar, é porque de fato ela está muito satisfeita. Porque ela só vai lá para te queimar quando ela está muito insatisfeita. Exatamente. Então, tipo assim, isso é interessante. E esse dado aí, ó, o cafezinho, o bolinho, do jeito que você atende, maravilha. Mas essa é a venda. É a venda. Na hora da entrega é que está a satisfação do cliente. Aí. Exatamente. E como você falou, não é só a agência, é uma engrenagem. É a agência,
hotel, empresa de ônibus, é tudo junto. E tem que funcionar. Às vezes dá um BO? Dá. Porque nem tudo é BO. Às vezes dá algum BO. Mas a gente procura entregar o que a gente vende. Exatamente o que a gente vende. Né? E se der algum problema, igual a gente teve outro dia lá no Corcovado, não é um problema nosso, é um problema do Corcovado. E a pessoa sabe disso. Né? Então ela sabe elencar, ficou muito satisfeita com a viagem, com o transporte, com a guia, com o motorista, e teve um ressalvozinho lá de alguma coisa. Eles ainda têm pessoas que têm sabe separar, entendeu? Porque a gente sempre pede para a pessoa avaliar o nosso trabalho, que é o que a gente faz, a nossa agência, a nossa doação com o cliente de guia de atendimento, de horário. Tudo uma dinâmica, um cronograma. Tudo um cronograma, porque não é só isso. Não é só isso. É você marcar a data, é você sair no horário, é você ter a logística de onde você vai parar para dar um café, onde você vai dar para dar um almoço. A gente não pode parar em qualquer lugar. Você só pode parar em lugar que você tem. Não vai acontecer nada com os seus clientes, que tem uma estrutura para atender todo mundo, que você chega com 30, 40 pessoas. Eu não posso encostar em qualquer lugar na Dutra, na Rimagé, Nordeste, qualquer lugar com um grupo desses. Né? Você tem que ter cuidado se a comida é boa, se o café é bom, né? Se o banheiro é limpo. É tudo, sabe? E tem todas essas coisas que a gente tem que ver, tá? Que louco, né? Porque você tem que estar em todos os detalhes. Todos. Cada detalhe... Literalmente todos. Pode ser o sucesso, mas também pode ser o fracasso, né? Exatamente. Que louco isso, que louco. Agora, assim, uma coisa que a gente vai voltar lá, porque isso eu fiquei aqui querendo saber, é viagens que você faz, e essa viagem, de fato, que é a viagem do Egito, que muita gente me pediu para te perguntar. Vou entrevistar lá a do Carmo, em Cabo Frio. Aí, não esquece de perguntar para ela sobre a viagem do Egito. Você pretende fazer uma próxima? Para quem quer ir? Qual foi a sua melhor experiência? O que é que você indica? E se a Carmen faz essa assessoria para poder viajar para o Egito, né? Cara, a viagem do Egito foi assim, uma coisa fora da curva. Porque a gente já foi a Portugal, já fui à Itália. São coisas diferentes. Não é uma questão de ser mais bonito ou melhor que não. É diferente. É uma coisa mágica. É uma coisa que você não espera. O que você vai encontrar lá, você olha as pirâmides, você olha isso, você olha aquilo. Mas quando você está lá e que você vê aquilo tudo na sua frente, não tem nenhuma explicação para o que você está sentindo. Entendeu? Então, o Egito foi uma coisa maravilhosa, foi uma viagem muito maravilhosa. E a gente vai sim, maio do ano que vem a gente vai de novo pro Egito. E, inclusive, esse ano a gente não foi com mais pessoas justo por causa da guerra, entendeu? Ela aí de novo. Mas no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai torcer para que nada aconteça que possa impedir as pessoas, porque as pessoas ficam com medo, se sentem inseguras. Só que, tipo assim, quando é algum lugar que tem algum problema, que, de fato tem algum... Nem eu vou, porque nem eu quero ter problema nenhum. E eles nem vendem. Claro. E eles nem vendem, né? Eles não vendem o lugar. Então, assim, para quem tem vontade de conhecer, não tenha medo, porque a pessoa vai se surpreender. Só que você tem que ter uma agência por trás, você tem que ter um receptivo por trás. Não adianta chegar lá no Egito igual você vai para Paris, igual vai para França, igual vai para Portugal. É outra dinâmica, é outra pegada. Então, o correto é entrar em contato. Não quer fazer com uma agência daqui? Eu quero comprar na internet? Ok, compra. Mas lá no Egito, tenha um receptivo. Porque você precisa de um receptivo, até mesmo para na hora de moeda, troca de moeda, porque vocês não vão entender a língua que eles estão falando, a não ser que seja uma pessoa que entenda. Claro. Tá? E aí, para quem não entende, você vai precisar de ter uma pessoa lá, porque os guias da agência que fez o nosso receptivo, que a gente trabalha, eles falam português, não fala português igual a gente, é na língua deles, mas eles falam português para atender brasileiros. Então você entende tudo o tempo inteiro. Então é uma água, é uma isso, é um aquilo, é um lugar que você vai, você está ali do lado pedindo auxílio e eles são super solícitos, tá? E em relação a assédio, é assédio de venda de coisas. Senhora, tudo querendo vender.
igual o pessoal quer vender coisa aqui pra gente. Verdade. Igual em todo lugar. Verdade. Só que é diferente, porque é uma coisa na língua deles e eles são insistentes. Mas se você souber o momento de parar aquela insistência... Não tem quando a gente tá na Praia do Forte que passa os caras vendendo rede? A senhora quer comprar uma rede? Eu faço por tanto, eu faço por tanto. Ele fica ali perto de você, se você não falar, eu não quero. E tem uma hora que você fala, não quero. Pra poder ele não... Eu realmente não quero. É a mesma coisa lá. Eles ficam insistindo pra ver se você compra. E vai baixando o preço. Igual aqui. É, né? Vai baixando o preço. Eu não quero. Eu então, se for comprar, já sabe. Espera até o final. E se não quiser comprar, já fala que não em 5 vezes. Se não quiser comprar, é só falar que não, sem sorriso. Que aí, tem essa. Se não sorrir, pode, já era. Não pode abrir a janela do sorriso. E Carmen, desculpa que eu atrapalhar seu raciocínio, mas tem umas coisas engraçadas que o pessoal fala, que às vezes ele se interessa por alguém, por uma mulher, algo assim, aí oferece camelo, essas coisas. Me ofereceram 5 mil camelos, hein? Que isso? Tá vendo? Nem sei quanto que vale um camelo. Do carro saiu daqui pra ser lá cotizada lá no Egito. Não, vale muito dinheiro. 5 mil camelos é muito dinheiro. Não sei. Dote alto, hein? Depende de quanto vale o camelo. Mas assim, isso acontece... Depende da situação, da pessoa que vê. Sempre tem homens, eles sempre são atirados em qualquer parte do mundo. Verdade, fato. Qualquer parte. Muita testosterona. Então, qualquer parte do mundo eles são atirados. Vai da mulher saber se ela vai deixar essa brecha ou não. Se ela vai querer 5 mil camelos ou não. Exatamente. Então, assim, a gente não teve problema nenhum. Claro que existem mulheres e mulheres. Você não vai pro Egito, gente, com roupa igual você usa no Rio de Janeiro. É uma outra cultura, é uma outra coisa. E você não vai ser nem bem vista. A pessoa não é nem bem vista. Entendeu? Tem alguns homens que vão olhar com olhar de cobiça. Igual, olha aqui. Porque quando uma mulher passa assim, um homem olha com olhar de cobiça. Hoje é assim. Mas não é bem vista pela maioria, entendeu? Então, tipo assim, você tem que entender, assim como o Egito, qualquer lugar do mundo que você for, primeiro você tem que saber a cultura de lá. Você tem que saber como que é a comida de lá. Não adianta você... eu odiei o Egito porque a comida de lá é assim que... Então não vai. É outra cultura, uma outra realidade, outra experiência. E tipo assim, existem vários tipos, a gastronomia ela é vasta, que você pode escolher, você não precisa comer exatamente aquilo ali que tem pimenta, que tem isso, tem várias coisas, entendeu? Então assim, as frutas deles são maravilhosas. E aí eu falo para todo mundo, cara, se você não gosta de Portugal, igual o Brasil, que a gente tem a parte das praias, a região serrana, que tem as cachoeiras. Eu adoro cachoeira, então não viaja para praia. Eu adoro praia, então não viaja para cachoeira. Eu sou urbana, não viaja para roça. A gente aqui às vezes tem turismo rural, e às vezes tem gente que chega lá no rural, cara, tá escrito lá, rural é roça. Então as pessoas, antes delas escolherem um destino, não escolhe por uma foto incrível que o Instagramável colocou lá. Porque às vezes você não vai nem conseguir chegar naquele lugar. Porque hoje a gente tá num assédio tão grande de Instagramáveis que eles saem sozinhos visitando lugares. Até aqui dentro do Brasil, tem várias clientes minhas que às vezes mandam um monte de coisa aí pelo Instagram pra gente ir nesse lugar. Não dá pra ir. Só dá pra você ir de carro, não recebe grupo, não tem acesso a ônibus, nem a micro, nem a van, só a carro, às vezes só carro 4x4. E eles estão ali colocando ali aquilo todo dia a pessoa vê, porque hoje a pessoa só quer fazer aquela foto bonita. Ela não quer conhecer o lugar de fato. Então, cara, você vai atravessar o oceano só para tirar a foto bonita. Tira a foto bonita. Você tem que tirar. Mas conhece a cultura, entendeu? Vivencia aquilo ali. Você tem que vivenciar o lugar. Senão não adianta. E sem comparação também, né? Porque é algo sem novo. Comparação. É algo sem novo. Comparação. Porque a gente tem várias... O continente ele tem vários lugares, o mundo ele tem vários lugares. E cada um... Você imagina o pessoal que vem lá dos Estados Unidos e que vem para cá, acha que eles vão querer comer todo dia feijão com arroz? Claro que eles ficam em hotéis específicos que tem prato para eles. Eu vou fazer um cruzeiro. O cruzeiro é da onde? O cruzeiro é gringo, gente.
Tem um monte de tipo de comida ali. E você não vai encontrar comida do seu dia a dia. E nem teria graça. Entendeu? Mas tem várias coisas ali que você pode comer sim. Entendeu? Você não está em casa. Que você pode pedir um iFood. Você pode procurar. É diferente. Então, vivam o diferente, aproveitem o diferente, a gastronomia do lugar. Mesmo que você não goste, eu já fui em outros lugares aqui no Brasil que você vai experimentar uma coisa, isso aqui é daqui, eu vou experimentar. E eu não gostei, mas eu experimentei, porque é da gastronomia do lugar. Mas também se não experimentar, tudo bem, ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O problema é você aproveitar a viagem. Não fica, cara, tem gente que fica na viagem, coloca no Maps, não tá olhando. Aí quando eu coloco as fotos, onde você achou essa foto? Onde você viu essa foto? Eu falo pro pessoal, gente, olha pra televisão. No ônibus tem as coisas de LED, mas eu não coloco nada pra ninguém assistir. A televisão que eu falo é as naturais, são as janelas. Claro. A gente passa por cada coisa linda. Não é só mato. Se a pessoa prestar atenção, não é só verde. São vários tipos de verde, e são várias flores, e são várias árvores, e são várias tudo que você tem que aproveitar aquele trajeto. Aquela paisagem única que não vai estar lá de novo, né? Não vai estar. Se você passar na mesma paisagem no ano que ano, não vai estar. Vai ser uma outra paisagem. Porque elas mudam ao longo do ano, né? E por aí vai. Ao longo do ano não, tem as estações do ano, né? Que são diferentes. Então, você tem que aproveitar. Nós fizemos a viagem para o Chile, Argentina-Chile, a travessia andina. Você vai atravessar a Cordilheira dos Andes, você tem que estar focado ali para vivenciar cada momento. Que cada montanha daquela, ela tá de uma cor diferente. Sabe? Você não cansa de olhar, não é o mesmo trajeto. Mas você tem que estar ali olhando, vivenciar aquilo ali. E eu acho que isso que as pessoas estão perdendo, sabe? Da viagem, de vivenciar aquilo ali. De tá muito conectado com o celular, com tudo. Então tem que ter se soltar, poder aproveitar mais para quando você voltar, você saber contar o que você viu para sua família, para seus amigos. Enfim. Viver essa experiência. Cara, é tão bacana quando você fala com a pessoa que gosta do que faz. Né? Gosto. O Falando do Negócio traz sempre pessoas que é apaixonada pelo que faz. E a do Carmo dá pra ver que ela é uma apaixonada por viagem e desfrutar lugares. Qual foi a cultura que mais te impactou nas viagens que você fez? Eu falo até de estados também, tá? Não só de internacional. Mas se for um internacional, de repente é algo que a gente não vai encontrar tão fácil aqui. Qual foi o país que mais, assim, a cultura que você mais te trouxe algo bem bacana ou algo não tão bacana, que mais te impressionou e que você fala que todo mundo deveria viver isso? Bom, você está falando de vivência ou de alimentação? Não, de vivência, experiência mesmo. Alimentação. Experiência. Mas se você quiser depois falar de comida, fala de comida. Mas é porque a alimentação é mais difícil, né? A alimentação eu acho mais difícil. Agora, de vivência, bonito. Bonito não, desculpa. É bonito mesmo. Bonito. Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Você vai pra lá? Você faz também pra lá? Já fiz 2 vezes. Já fui 2 vezes lá. A gente a gente conhece vários lugares. Quando você pergunta assim, qual viagem que você gostou mais? É a pergunta mais difícil de você responder. Porque cada viagem, ela tem uma coisa boa, uma coisa diferente. A gente tem aqui em Petrópolis, que tem lugares que a gente faz esse turismo rural, não Petrópolis em si, as outras cidades ao redor, que você faz tipo como se você estivesse em Cabo Frio e fosse lá em Unamar, ou você fosse lá em São Jacinto, que seria uma outra coisa, né? E você vivencia aquilo ali, sabe? Aquele trabalho manual das pessoas, tanto do alimento quanto do artesanato, enfim. Tem um lugar que a gente foi que faz um queijo Minas trufado. Que caramba! Opa! Você entra dentro da casa da pessoa, eles te recebem, eles abrem a casa deles para você receber o seu grupo, para você ficar aquilo ali, é uma fruta que você pega no pé, é tudo muito natural, que a gente hoje quase não vê isso. Então aquilo ali é uma vivência maravilhosa. Aí você vai comparar com uma outra viagem que eu fui lá, não sei. Então, para mim é muito difícil, porque cada coisa eu aproveito um pedaço. Tem um sítio lá em Teresópolis,
que é o Rancho Sabor da Roça, que eles recebem a gente maravilhosamente bem, que a gente passa o dia lá, a gente come o que eles plantam. Pô, que bacana. Toda a alimentação que você come dali do almoço self-service é o que eles plantam, e depois você vai vivenciar como que eles trabalham ali na horta. Então, é um monte de coisa. Eu gosto sempre de fazer essas coisas diferentes. Levar para tomar café da manhã em castelo, essas coisas. Agora, lugar coisa assim, que tipo, você... bonito, eu quando fiz a descida no Rio, de bote, e a flutuação, que você tá ali e você vê aquele mundo de peixes na sua frente, sabe? Tipo assim, tem gente que não tem que ter medo, eles estão ali... Parece que você tá mergulhado no aquário. Agora, o Rio Formoso, que você desce com o pessoal no bote, depois chega um dado momento que o pessoal... A gente fica brincando, os outros botes, joga água e um joga água, mas chega uma hora que eles pedem para parar. Para parar, silenciar, para poder você vivenciar aquilo ali. E, cara, é Deus ali. O dia estava super bonito, então você tá no Rio, vegetação do lado, vegetação do outro. Aquele verde imenso e aquele céuzão, sabe? Esse momento foi um momento que quando eu cheguei na pousada, eu chorei de emoção. Caramba, então... Por isso que eu falo que é um momento que, tipo assim, é um lugar que me tocou muito, porque eu chorei. Eu entrei em contato com meu filho. Pô, mas tá chorando por causa de quê? De emoção. De você ver uma coisa de emoção. Igual tem gente que vai à Foz do Iguaçu e nas cordilheiras, eu fiquei impactada quando eu fui a primeira vez. Quando você tá lá desculpa, na cordilheira, não, nas cataratas. Nas cataratas, cara, quando você tá ali, o que você vai sentir? Uma imensidão na sua frente. Então tem muita coisa, cada lugar, ele traz uma situação para você, entendeu? E que você tem que saber aonde te toca, aonde isso, aonde aquilo. E bonito foi o que eu fui a primeira vez sozinha, né, para conhecer o lugar, e depois levei um grupo, que também foi da época da pandemia, que a gente ia no mês, e a gente acabou indo no outro, depois esperou, enfim. Mas foi muito bonito mesmo. Aliás, bonito deveria ter outro nome. Deveria ter outro nome, porque é bonito mesmo. Né? Porque é mais óbvio. É intangível o que uma viagem te traz de experiência. Intangível, ninguém vai tirar, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Isso é bem bacana. E as pessoas hoje não se despertam para isso, mas acabam perdendo tempo e não vivendo, conhecendo. Eu falo que hoje, eu tendo recursos, eu conheceria muito bem o Brasil para depois até conhecer outro lugar. Óbvio que em trabalho, eu sempre estou viajando para o exterior, mas mesmo assim, porque me pagam, eu tenho que fazer. Mas assim, eu queria ir para Lençóis Maranhenses, Maragogi, o Nordeste, Noronha, Bonito, que é um dos lugares também que eu criei, Chapada Diamantina, conhecer o Rio de Janeiro, por exemplo, Petrópolis, lugares assim incríveis que eu acho que a pessoa hoje é possível fazer com as discussões que você faz, né? Ainda mais parceladinho, cartão. Isso eu te perguntar. Hoje, aproximadamente assim, de uma excursão padrão que você faz, essa que você já me interessou, que é a da Serra. Quantos dias são mais ou menos e o valor mais ou menos que teria por pessoa? Aproximado. Que você falou de Petrópolis, de... Não, mas esses passeios que eu falei de lá é bate-volta. É bate-volta? Então melhor ainda. É um dia que você convive ali com o pessoal, entendeu? E você falando de lugares, de gastronomia, você falou da Chapada, eu lembro do Jalapão. Jalapão, né? A gente foi ao Jalapão ano passado, esse ano foi um grupinho pro Jalapão. E tipo assim, você anda muito, mas você chega em cada lugar. Sabe quando você chega assim? Cara, eu tô aqui nesse lugar. É quando você chega no Canyons, é quando você vê aquela duna lá grandona, sabe? Então são lugares que a pessoa não esquece nunca isso, né? Esse ano eu não fui, foi o grupinho. Jalapão é uma configuração diferente, porque saem os carros com 6 pessoas, então você tem que fechar aquele carro. Geralmente a gente procura fechar para ir pessoas daqui, para não... Porque vai gente de tudo quanto é canto. Se for 3 só daqui, vai juntar com 3 de outros lugares lá, eles vão fechar o carro e vão. E os fervedouros?
Gente, aquilo é uma coisa louca, sabe? Então, assim, quando você vê qualquer coisa do Jalapão, você, cara, esse lugar é muito lindo mesmo. O pessoal fala que lá no Jalapão tem que andar pra caramba. Tudo é longe um do outro. Mas a gente tem parceria com uma empresa muito boa, os carros são muito bons, as pousadas que a gente fica são muito boas, os guias são maravilhosos. Então, tudo é um conjunto. As coisas podem ser longe? Pode, mas de avião é mais rápido. Agora, não mudando do Jalapão. Quando uma pessoa fala assim, eu não vou de ônibus não, de ônibus não, porque de avião é mais rápido. Mais rápido aonde? Depende do lugar que você vai. Porque hoje, se você quiser comprar um voo barato, você primeiro, vamos supor que ele esteja na nossa região. Você vai ter que ir para o Galeão ou para o Santos Dumont, vai ter que fazer conexão não sei aonde, e dependendo do lugar que você for, você ainda tem que andar não sei quantas horas de carro. A não ser quando a cidade, que o aeroporto é próximo. Porto Seguro, Foz do Iguaçu. Agora, quando você pega um Bonito da vida, é longe. E ainda tem a conexão. Quando eu fui a Bonito a primeira vez, eu saí daqui de casa 4 horas da manhã e cheguei lá 9 horas da noite. Caramba! Acabada. Se fosse de ônibus, eu ia chegar no outro dia? Ia, mas eu ia chegar mais descansada, igual quando a gente foi. É porque se sobe, desce, check-in, check-out, vai... Espera a conexão, espera não sei quantas horas. A maioria das vezes em lugares desconfortáveis, né? Exatamente. Eu já fiz escalas de 8, 10 horas e vou te falar, não existe nada mais incômodo do que isso. E outra coisa, aí quando você chega lá no aeroporto, você ainda tem não sei quantas horas de carro até chegar lá. Porque o aeroporto de lá, próximo, é só voo doméstico, é só voo de pequeno porte. Entendeu? Interessante. Uma coisa que vou trazer um pouco mais para lá do matemático, segundo dados, o setor que mais cresce hoje no Brasil é o turismo. Uhum. Né? 7 ponto alguma coisa. E que é o diferencial que pode fazer na economia, né? Por conta de turismo estrangeiro também. Hoje você sente, dentro da sua realidade, que de fato o turismo ele tem esse poder mesmo de um crescimento ainda maior, porque pelo que eu vi você tem um monte de produto que muita gente não sabe. E pelo que eu tô vendo você tem rodoviário, você tem aéreo e cruzeiro. Essa a gente vai entrar depois. Uhum. Hoje, você entende que cliente que te procura hoje, por exemplo, assim, o que você poderia oferecer dentro desse crescimento que seria não só o seu rodoviário, que digamos que seria o carro-chefe. Uma pessoa que não sei, quer um cruzeiro, um aéreo, um pacote em Cancún para família, lua de mel. Tudo isso hoje a agência consegue brindar e assessorar a pessoa? Sim. Então, como você falou, o carro-chefe é o rodoviário. Tem muitas pessoas que chegam até a agência para fazer um bate-volta, que é essas viagens de um dia só, para conhecer a agência, para ver como é o trabalho, aí fideliza. Aí depois faz uma viagenzinha de um final de semana próximo e aí acaba ficando, para ver se fideliza, né? E o aéreo, nem sempre a gente está com grupo, mas se você quiser viajar com a sua família, Carmen, eu quero ir para Maragogi com a minha família, você monta o pacote? A gente monta tudo. Vê hotel, vê aéreo, faz check-in para vocês, check-out, vê lá, a não ser quando a pessoa não quer, quando chegar lá eu vou escolher os passeios, eu não quero me comprometer com nenhuma agência local, porque eu quero lá, eu vou descansar, vou fazer o que eu quiser, como já aconteceu. Não, Carmen, eu quero que você programe mesmo o meu dia a dia. Eu quero só desfrutar, não quero ter problema, não quero procurar nada. Mas se você quiser, não, porque existem vários tipos de clientes. Tem o cliente que só quer comprar passagem e chega lá e ele se vira. Tem o cliente que quer tudo organizado, que chega a van na hora para poder pegar, para levar para o passeio. Ele não quer se preocupar com Uber, com ônibus, com nada. Ele quer que uma pessoa pegue ele para levar para fazer o passeio e bababá. Então tem vários tipos, né? O que quer ficar solto e o que quer conhecer os lugares, e para isso ele precisa de um guia para estar fazendo isso tudo. Então a gente faz isso tudo. A gente faz essa assessoria, faz pacote tanto para cá para o Brasil quanto para fora. E, inclusive no dia que nós inauguramos a agência, a gente vendeu uma viagem para a Espanha para uma pessoa que foi sozinha. Caramba! Junto com as nossas empresas parceiras, né? E a gente tem empresas que tem guia desde o Rio. Pega, encontra com vocês lá no Rio, leva, passeia e devolve lá. E então, tudo bonitinho. Temos pessoas de confiança que pega aqui para levar para o aeroporto ou para o porto, né? A gente indica.
e dá essa assessoria o tempo inteiro, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Já chegou? Já fez check-in? Como é que é o hotel? Como é que tá isso? Como é que a gente quer saber de tudo para ver se o feedback das empresas parceiras. Claro, para ver se está cumprindo com o que ofertou. Exatamente. E graças a Deus até hoje a gente não teve problema nenhum. A gente fez um pacote também para 4 pessoas para o Peru. E ela fez até um relato que a gente tem no Instagram falando sobre a viagem, sobre o receptivo e tudo assim. Zero bala. Todas essas viagens que tem esse problema de tempo, né? Como é que vai estar? Vai estar chovendo? Vai estar isso? Vai impedir? A gente vai conseguir chegar lá? Tudo isso tem que ser bem específico quando você monta um roteiro, porque depende do tempo. E aí ela não chegou. Então, assim, para você ter uma empresa que ela solucionou ali da melhor maneira possível. Agora, não tem, vou embora, voltar, vou cancelar. Isso não é uma empresa parceira. Ela tem que entregar uma outra coisa para poder suprir aquilo ali que faltou, entendeu? Claro, não deixar esse gap com o cliente, né? Mas é de fato, tem coisas que acontece que não tem como, né? A gente lá no Egito, a gente ia sair num cruzeiro, o que estava no nosso roteiro. Quando chegou lá era outro cruzeiro. Como assim? Outro pessoal, a gente já tinha visto tudo no Instagram do cruzeiro que a gente ia ficar. Como assim? O cruzeiro teve um problema, ele não pôde sair. E aí a gente teve umas cortesias boas, tá? Ah, é? Entendeu? O cruzeiro igual era bom, né? E mesmo assim, por causa dessa confusãozinha, a gente teve umas cortesias boas. Aí vocês foram pra um bingo, jogaram pra caramba, ganhar dinheiro lá no... Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, entrando no marítimo, que a ideia é saber mais sobre os cruzeiros, você falou de passeio de barco. Você também atua aqui, a do Carmo também atua na região com esses opcionais, né? É normal, né, as pessoas montarem num pacote, mas as pessoas perguntam, ou às vezes quer vir direto para comprar de você aqui, ou comprar online, coisa assim? Pergunta sim, pergunta muito, principalmente porque a agência é aqui, eles passam, vê, muita gente de fora vê, acha no Google, né? E a gente trabalha com parceria. Né, a gente, toda a região a gente é parceria, tanto com passeio de barco, mergulho, paramotor, quadriciclo, tudo parceria. Ah, bacana, então uma gama gigantesca de... Tudo parceria, o que quiser tem. Aí sim. Pô, isso é interessante porque as pessoas vão ver, nem todo mundo que vai estar assistindo a gente é daqui da região. Sim. A maioria de fora vai falar, pô, tô indo para lá e quero tirar minha dúvida com isso. Agora, já meio que caminhando aqui para o final, eu queria que você me traduzisse aí de forma mais simples possível o que a do Carmo hoje, onde ela está, e o que vai ter de novidades aí para as pessoas, porque todo mundo quer saber de novidade, todo mundo quer saber de algo que se pode fazer. E muita gente também às vezes quer ser seu parceiro de alguma forma, tal. Às vezes ou indicando, ou trazendo um serviço. Qual o start a partir de agora e o que tem de novidade aí dentro do que você já vem preparando? Né? Porque, pelo que eu vejo, você vive criando um monte de coisa, né? Criando, vendo, experimentando. Novidade a gente sempre tem, é por isso que eu participo sempre das feiras, dos workshops, a gente está sempre participando. Porque não dá para você ficar fazendo o mesmo destino sempre. Tem um destino que você tem que fazer sempre, que a pessoa gosta, mas você tem que ter coisa nova. Você tem que conhecer outros lugares e outras pessoas. Então, sempre tem coisa nova. A gente está aí agora, em novembro, a gente está indo para o Uruguai, que a gente tem uma empresa parceira lá, que é toda a América do Sul sobre rodas, né? Foi o que a gente fez a Travessia Andina, foi o que a gente fez Bariloche, e a gente agora vai fazer o Uruguai, o Circuito Uruguai. E os grupos de cruzeiro. A gente, esse ano, foi para um grupo bem grande para o Nordeste. E aí, o ano que vem, a gente escolheu o Caribe Sem Visto. Opa! A gente está com um grupo indo para o Caribe Sem Visto, já tem um grupinho bem bom, uma quantidade de pessoas. Como é sem visto, você tem que aproveitar, né? Então, a MSC tem aí uma parceria com eles lá, né? E a gente está formando um grupinho para ir de 23 a 31, eu acho. De que mês? Janeiro de 2027. Mas independente dessas coisas aí, a gente tem a temporada daqui, que tem uma temporada brasileira, que é de novembro a abril.
Mas tem o ano inteiro, né? Se você quiser ir para algum lugar, o ano inteiro tem navio aí para o tempo, qualquer lugar que você queira ir, né? A Ásia, Europa, e a gente vende todos eles. Fiquei aqui pensando como seria esse Caribe sem visto. O que ele faz, onde é que ele vai? Tem como já dar um spoilerzinho aí, não? Maravilhoso. A gente vai lá para desembarcar, a gente sai de Guarulhos, a gente vai sair de Guarulhos direto do navio. E aí todos os dias a gente vai estar descendo em uma cidade. E a gente vai estar no World Europa. É um navio maravilhoso, assim. Dispensa comentários. Você que está assistindo a gente, não esquece. Curtir, comentar e compartilhar. Primeiro, se achou interessante, mas compartilha para aquela pessoa que gosta de viajar, que quer todas essas dicas, ou que está empreendendo em viagens. Então, e já vamos deixar também na descrição aí o arroba da do Carmo, para vocês seguirem e acompanhar todas as ofertas aí da dona Maria do Carmo, que está trazendo sempre a novidade. Isso aí. A gente sempre tem mesmo. E assim, quem quer reservar, tem até quando para reservar esse Caribe sem visto? Até tiver vaga. Não é vaga, é diferente. Tem as cabines. Cabine interna, que é a mais barata. Aí tem a externa, aí tem com as varandas. Então, as mais baratas, que são as internas, elas vão acabando, porque é o mundo inteiro vendendo. Não é só eu que vendo. Claro. Um monte de agência vende. Aí chega um dado momento que não tem mais. Aconteceu isso em janeiro. As pessoas que deixaram para cima da hora não conseguiram ir. Porque aí não tem mais cabine. Todas as agências vendem cruzeiro. Então, no Rio, São Paulo, todas as agências vendem. E aí, a gente tem que acelerar. Ocorre, compra logo, perde. Tem que acelerar. E você falou de facilidade de pagamento, coisa assim. O cruzeiro é 12 vezes sem juros no cartão. Então, pô. Hoje em dia, todas as viagens são parceladas. Mas aí tem umas que é só em 10, tem umas que é só em 12. Mas aí a pessoa pode fazer do jeito que é melhor. Mas é tudo em cartão. Não tem, ou pode dar uma entrada e parcelar o restante. Isso aí é de acordo com a possibilidade de cada um. Sim. Entendeu? Carmen, eu queria tanto fazer um cruzeiro, mas não dá para ir pro Caribe. A gente tem cruzeiro saindo do Rio, que vai fazer o sul, que vai até Itajaí e que volta. Carmen, eu queria ir pro Nordeste. Nordeste, essa temporada só saindo de São Paulo. Eu quero fazer um mini cruzeiro, só saindo de São Paulo. Então, você tem várias opções, tem uma gama de opção para quem quiser conhecer. Se tiver alguma dúvida, pode vir perguntar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente tira todas essas dúvidas em relação a essa parte marítima, né, de cruzeiros. Excelente, excelente, excelente. Estamos caminhando para o final e vou te falar aula do Carmo. Aula. Desde cada detalhe, desde a paixão por cada destino. E pelo que eu vi, a rede social dela é bem ativa, bem informativa. Vem novidades aí. Vai estar vários cortes desse episódio também para você ver. E aquela moral, né? Seguir a do Carmo, comentar também e deixar aquela dúvida aqui, se você tiver, que a gente vai passar para ela e você vai, de repente, vai que a do Carmo lança um sorteio, alguma coisa. Pois é, a gente vira e mexe, a gente sorteia, bate e volta, tá? Aí, tá vendo? Sempre tem sorteio. Você tem que estar, seja você daqui ou de qualquer lugar que você esteja assistindo ou ouvindo. Viagens não tem limite, não tem fronteiras, não. Foi muito interessante e foi bacana também entender detalhes que a gente acaba sem entender, principalmente isso do terrestre, do rodoviário. Isso me chamou a atenção. O conforto que é viajar, mesmo que seja uma quantidade de horas, né? Ir pro sul do Brasil. Se tiver com ônibus bom, tá? Tem que estar com ônibus bom. A ideia é fazer do jeito Aqui tem ônibus bom, hein? Essa é diferencial. Acredito que você tá aí como número 1 do Google por isso. Tem o diferencial. E falando em carro-chefe, a gente falou do Uruguai, falou do Caribe sem visto e tem um grupinho se formando para Portugal em março, tá? Boa. Então, essas viagens, Portugal, a gente vai lançar outro Egito em maio. Isso a gente tem uma quantidade de pessoas também. Não é igual você vende 20, 30. Então, o limite que a gente tem. Então, Carmen, quantas vagas? 15, 20 no máximo.
Não passa disso. E aí acaba rápido. A gente já tem pessoas no Portugal. Esse Uruguai a gente já está com pouca vaga. O Caribe depende das cabines. Então, assim, se quiser, entre em contato. É isso aí. Não fica de fora, não. Para falar com a Carmen, pode ser pela rede social ou na loja física, correto? Loja física. Que está aqui no centro de Cabo Frio. A gente está aqui em Cabo Frio, no edifício Premier Center. Todo atendimento é direcionado para o WhatsApp, mas se tiver alguma dúvida, a pessoa pergunta no Instagram, a gente direciona para o WhatsApp. Achei ela no Facebook, a gente direciona para o WhatsApp, para ter só um canal de reservas. De atendimento, para também não demorar e ser dinâmico. Exatamente. Muito lugar que a pessoa fala que entra em contato e a empresa não responde isso. A gente é o nosso diferencial. Vira e mexe, nas nossas palestras a gente acaba falando. Tem esse diferencial também de atendimento. Muito interessante. Eu já vou te convidar para você participar de um dos nossos eventos que a gente vai fazer. Você vai ser convidada de honra. Ó, falando de negócios, trazendo sempre histórias e pessoas que fazem a diferença. É a primeira pessoa que a gente entrevista de viagens, acima dona de agência de viagens. A gente já falou com guia, com pessoas, né? Como foi o caso do Loan, foi muito bacana. Inclusive tá na Europa agora. É um guia trilingue que é muito bom. O foco dele é trilhas. Então vale você ir lá no nosso canal e ver também. Mas a Carmen trouxe algo muito interessante, que foi informação que a gente não vê publicado, né? Sobre viagem terrestre, aéreo e principalmente que é marítimo e viajar para outros lugares. Tá aí para vocês verem o Caribe sem visto, que acho que é uma boa oferta aí para você se despreocupar, tudo incluído, conhecer vários lugares e o melhor de tudo também, saber um pouco da história da Carmen e compartilhar com aquelas pessoas que têm que ver histórias como a dela. Carmen, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. A gente fica feliz demais de poder contar a sua história e trazer informações assim tão relevantes para quem gosta de viajar e quer saber um pouco mais. Gente, viaja porque você tem conhecimento e é coisa que você não esquece. Viaja. É a dica. Como diz a Carmen, viagem é intangível. Vai ficar melhor toda a vida. Sua.